gente, bom dia. Nessa aula, nós vamos continuar conversando um pouquinho sobre a diferença entre gênero e patriarcado. Eu queria apresentar para vocês algumas perspectivas um pouco diferentes da que eu apresentei na aula passada. A da aula passada foi baseada principalmente nos estudos da Safiotti, que é uma socióloga, ela faleceu há pouco tempo, mas é uma socióloga brasileira, uma socióloga marxista, que quis entender como é que as relações de gênero e as relações entre classes sociais se interligavam para se pensar na violência contra mulheres. Então, ela falava de patriarcado naquele sentido que eu falei, que se restringe às sociedades ocidentais. Logo, quando falamos de patriarcado, de relações de gênero, não estamos falando somente das sociedades ocidentais, das sociedades europeias, e a gente não pode ter uma perspectiva eurocêntrica. Se nós estamos falando de relações de gênero e falando que todas as sociedades têm as suas perspectivas culturais, definem a masculinidade e a feminilidade, nós estamos falando de algo muito maior do que a Europa e muito maior do que esse pensamento específico europeu. E também estamos falando sobre como é que a Europa conseguiu mandar esse pensamento, impor esse pensamento para outros países por meio do poder colonizador, ou seja, pelo poder colonial, pela entrada, imposição de ordens jurídicas e políticas nesses países que foram colonizados. Então, nós temos uma perspectiva de colonialidade do poder, ou seja, como é que essa ideia de poder colonial se produz e se reproduz na data de hoje, nos dias atuais, como é que o poder e a exploração, a dominação se produziram e se reproduziram. Inclusive, como é que impactaram sociedades que não tinham a mesma perspectiva social. Eu queria apresentar hoje, então, uma visão um pouco diferente, e que não é a do patriarcado como capitalismo, e também não é um patriarcado como parte do capitalismo, né, que é a visão da Safiotti. Eu queria apresentar hoje para vocês e discutir um pouquinho a visão da Rita Laura Segato. A Segato é uma antropóloga, ela tem uma visão um pouco diferente, porque ela vai estudar outras sociedades. A Segato estudou tanto sociedades indígenas, sociedades urbanas brasileiras e também sociedades que tinham grupos sociais que trabalhavam com uma perspectiva religiosa do candomblé no Brasil. Ela também depois vai estudar sociedades da América Central, ela passa um tempo na Guatemala, ela passa um tempo no México e ela vai escrever um pouquinho sobre gênero e patriarcado. E ela faz uma diferença a perspectiva dela é, em vez de falar de um patriarcado universalmente possível, ou seja, de que sempre existirá a dominação de classe e de gênero, né, de um gênero, uma dominação masculina, da forma como conhecemos, ela vai dizer, olha, existe uma diferença entre o patriarcado colonial e o patriarcado colonial contemporâneo e moderno, e um patriarcado de baixa intensidade, e o patriarcado de baixa intensidade, ou seja, existe um patriarcado para Segato, que é o de alta intensidade, que é esse patriarcado explorador, esse patriarcado de uma dominação incrível e intensa, que vai criar estatutos de pessoas e de não pessoas, que consegue explorar a mão de obra escravizada, que explora a mão de obra feminina num trabalho não pago. Esse é o patriarcado de alta intensidade e que se relaciona diretamente com o conceito de patriarcado apresentado pela Safiotti. Então, a Rita Segato vai dizer que isso é o patriarcado de alta intensidade. Entretanto, ela apresenta que existe um patriarcado que ela chama de patriarcado de baixa intensidade. Para ela, a masculinidade, a feminilidade, o prestígio do masculino e do feminino, de formas diferenciadas e principalmente com um certo maior prestígio do feminino, ou
me desculpem, um certo maior prestígio do masculino existiu em quase todas as sociedades ao longo da nossa história. Ela faz uma análise no livro As Estruturas Elementares do Poder da Violência, que é um dos livros principais dela, As Estruturas Elementares da Violência, em que ela analisa isso, como é que ao longo da nossa história humana, e aí não da nossa história brasileira, da história humana, existiram diferentes sociedades que construíram perspectivas de gênero e perspectivas em que o poder maior, o prestígio, a vida política estaria mais concentrada no masculino. Entretanto, o que ela vai dizer? Por que ela vai dizer que isso é de baixa intensidade? Na maior parte das sociedades ameríndias, ou seja, dos indígenas das Américas, a maior parte das sociedades religiosas do candomblé em África, a maior parte de sociedades da Melanésia, como a gente conversou um pouquinho com a Margaret Mead, e de sociedades da Polinésia, de sociedades que não eram sociedades industriais, tinham a possibilidade do trânsito e da modificação e da inserção do feminino nesses cargos que eram políticos, nessa estrutura que era mais considerada do masculino. Ela dá alguns exemplos e diz, por exemplo, que em algumas sociedades ameríndias o casamento entre pessoas consideradas do mesmo sexo era plenamente possível. E isso não é um problema. Sociedades como a sociedade da Tailândia criaram um terceiro gênero, que é um tipo de relação de gênero que vai ser diferente. E aí, esse terceiro gênero se refere hoje no que a gente tem chamado eurocentricamente de pessoas transexuais, mas elas construíram como sociedade uma outra forma de pensar o gênero, então existe uma maior possibilidade de transição, embora o prestígio estivesse sempre, de acordo com ela, o argumento dela, mais alocado no masculino que no feminino. Esse patriarcado, então, de alta intensidade e de baixa intensidade, são diferenciados principalmente pelo poder colonial, pela colonialidade do poder, e como isso se entrelaça com outros critérios e outras categorias de desigualdade, como raça, classe e geração. Mas principalmente raça, para ser gato. Como no poder colonial existe, obviamente, um poder racista, ela vai dizer que, olha, esse entrelaçamento do racismo com o patriarcado e esse entrelaçamento do racismo com a dominação de classe, ou seja, com a exploração capitalista, é que geram essa possibilidade de um patriarcado de alta intensidade. Ela analisa como, por exemplo, no desenvolvimento do contemporâneo do capitalismo, na briga por territórios, na expansão dos mercados que são considerados mercados ilegais, como o mercado das drogas, com como essa briga por territórios atualmente leva a uma maior causa, gera um maior impacto em mulheres, como por exemplo uma alta de taxas de feminicídio. E não só o feminicídio doméstico, mas um feminicídio que está relacionado a essas guerras que são de território. Quando grupos diferentes, por exemplo, grupos do tráfico ou cartéis diferentes do tráfico, querem dominar um território para ampliar o seu poder econômico, eles têm no México tem uma possibilidade de explorar mais e de matar corpos femininos. E esse é um ponto que a Rita Laura Segato está dizendo de entrelaçamento de um poder patriarcal de alta intensidade. É importante lembrar que ela, então, está trazendo uma outra perspectiva sobre as posições do masculino e do feminino, e eu gostaria, então, de terminar essa aula pensando para vocês sobre a crueldade do desamparo das mulheres na modernidade. Tchau!